Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre uma teoria muito importante em eletrônica. Trata-se de um circuito muito utilizado chamado multiplicador de VBE. Ele é muito usado quando se necessita fazer algum tipo de ajuste de nível DC, ajuste de deslocamento de offset num determinado estágio de circuito, normalmente um estágio de circuito transistorizado, em geral muito usado também em amplificadores. E uma das aplicações mais constantes, mais comuns que nós vemos aqui do multiplicador de VBE é na parte de polarização do circuito de saída push-pull, do tipo amplificador AB, por exemplo. Nós vamos ver um exemplo com esse tipo de amplificador. Então, basicamente é o seguinte, o circuito do multiplicador de VBE é esse daqui que vocês estão vendo. É um transistor, normalmente um transistor NPN, bipolar, dois resistores fazendo a polarização dele. Qual o objetivo? O objetivo é eu conseguir um nível DC aqui na saída entre o coletor e o emissor variável, que eu possa ajustar esse nível de offset na saída aqui para poder entrar no próximo estágio com um nível ajustado de tensão, ok? Ou seja, tanto para um outro estágio ou para uma saída, no caso do amplificador de áudio. E como é que ele funciona? Basicamente, esse daqui vai ter uma tensão fixa, porque ele tem dois resistores fazendo a polarização dele, então vão garantir um valor fixo de saída. Porém, o que eu vou fazer é colocar um trim-pot no lugar do R2 aqui, garantindo que eu tenha um ajuste desse offset e eu consiga fazer o valor de saída aqui ajustável, o valor DC, ok? Por que ele se chama multiplicador de VBE? Porque basicamente ele pega esse valor aqui, ó, o valor VBE, ou seja, o valor entre base e emissor, e gera um múltiplo dele aqui na saída. Tá? Então eu posso ter uma vez o valor de VBE, eu posso ter 1,1 vezes o valor de VBE, até um valor bem mais alto de VBE aqui na saída. Isso vai depender desse divisor resistivo aqui, R1 e R2. Normalmente eu fixo o R1 e coloco o R2 como um trim-pot, e assim eu consigo assumir valores variados aqui. Isso, por exemplo, no amplificador classe AB, permite que eu faça o ajuste de crossover, aquela distorção de crossover que você tem entre o semiciclo positivo e negativo. Eu vou mostrar isso aqui na prática no osciloscópio, ok? Então, basicamente, qual é a função que determina a saída dele aqui? Como aqui eu tenho um divisor resistivo e aqui eu tenho VBE, aqui ó, nesse ponto aqui eu tenho VBE. Eu vou considerar o seguinte, aqui eu tenho uma corrente, né, essa corrente IC, e tem uma corrente que vem para cá e é dividida aqui para a corrente de base. Eu vou considerar que essa corrente que vem aqui do IC é muito maior do que a corrente de base. Então, desprezando a corrente de base, eu consigo simplificar a fórmula do divisor resistivo. Então eu vou ter VBE aqui, e se a corrente que eu tenho aqui é a mesma, e se eu tenho R1 igual a R2, por exemplo, no caso de eu botar os dois iguais, eu vou ter VBE aqui em cima também. Então a saída V total vai ser duas vezes o VBE. Então se eu colocar R1 igual a R2, eu vou ter duas vezes a saída de VBE, ou seja, um múltiplo de VBE. Para uma fórmula geral, eu vou ter o seguinte, que... Mas antes, pessoal, aproveitando para comentar que a PCBWay, além das placas tradicionais que nós pedimos, tem uma linha de placas avançadas que utiliza materiais de alta qualidade, controle de qualidade diferenciado e uma linha independente de produção. Esse tipo de placa é utilizado muito em equipamentos industriais, instrumentação eletrônica, eletrônica automotiva, comunicações, radiocomunicações e linha médica. Vale a pena dar uma conferida, pois são placas de altíssima qualidade. Voltando para o nosso vídeo. Vamos fazer aqui com essa. Que VT, V total, vai ser igual à tensão de VBE. Por exemplo, o VBE pode ser 0,6 ou 0,7 num transistor de silício, né? VBE que multiplica 1 mais R2 sobre R1. É só isso. Tá? Então, se eu quero calcular o valor de VT, basta multiplicar o meu 0,6 ou 0,7 por essa expressão, 1 mais R2 sobre R1, sendo R2 esse aqui e R1 esse. Tá? Mas na prática, o que a gente vai fazer é fixar o valor de R1, botar um trim-pot em R2 e eu vou ter uma variação de VT
de saída que vai variar alguma coisa em torno de 1 vez o VBE até 2,5 ou até 3 vezes o valor de VBE aqui na saída, dependendo dessa relação aqui dos resistores, ok? Então, basicamente, esse é o circuito e a aplicação que a gente vai mostrar agora é a aplicação no amplificador push-pull, no amplificador classe AB. O que a gente usa nessas saídas de classe AB? Normalmente eu tenho lá o meu par NPN e PNP. O NPN vai fazer a amplificação do semiciclo positivo do sinal e o PNP vai fazer a amplificação do sinal, né, do semiciclo negativo desse sinal. Se eu não tiver um equilíbrio na polarização entre essas bases dos transistores de saída, eu posso ter uma distorção conhecida como distorção de crossover. Vou mostrar aí numa imagem. Essa distorção, no final, acaba gerando um problema no áudio de saída, né? O áudio perde a qualidade justamente por essa distorção na forma de onda. Para ajustar esse ponto em que os transistores devem trabalhar, eu uso um multiplicador de VBE com um trim-pot. Outras opções são fixar essas tensões de saída com diodos, né? Muita gente usa 2 diodos ali em série nas bases para fixar um valor, por exemplo, de 2 vezes o VBE. Mas esses diodos têm uma questão também com uma variação térmica muito grande e isso vai interferir no sinal de saída porque ele vai acabar variando essa tensão aqui. Normalmente, esse multiplicador de VBE, esse transistor, ele pode ficar grudado termicamente no dissipador de saída, onde estão os transistores de saída. Portanto, qualquer variação que ocorra nos transistores de saída também vai, de uma certa forma, proporcionalmente acontecer aqui no multiplicador de VBE. Com isso, a variação que eu vou ter não vai representar no outro da mesma proporção e vai ter um equilíbrio ali, eu vou ter menor distorção dessa forma. Então, um circuito mais, digamos, estável, termicamente, inclusive, é um multiplicador de VBE, além de você poder ajustar valores intermediários. Com diodo eu acabo fixando uma queda ali de tensão de 0,6, 0,7 em cada diodo, né? Não consigo fazer muito ajuste ali. Agora aqui não, aqui eu ajusto gradualmente, eu consigo tirar, eliminar totalmente. E que ponto é esse que eu vou ajustar, né? Do ponto de vista de tensão, vai ser aquele ponto em que os transistores de saída estão na iminência de conduzir, um pouquinho acima, né, já entrando na área de condução. Não pode estar na área de corte, porque ali você vai ter um problema de não conseguir fazer o ajuste, justamente pelas diferenças entre os transistores e o próprio circuito. Então você bota ele um pouquinho na iminência da condução, é o ponto ideal de ajuste, e a gente vai ver isso aqui na prática. Ok, pessoal? Então vamos partir para apresentar o circuito e o funcionamento do multiplicador de VBE no circuito amplificador. Bom, pessoal, o circuito vai ser esse daqui. Aqui vocês vão reparar o meu estágio de saída push-pull de um amplificador de áudio. Tá? Eu estou usando só transistores de baixa potência aqui, do tipo BC548, pode ser também um 2N3904, 06, transistores de áudio de pequena potência, né, de baixa potência. Então, eu coloquei 2 transistores aqui, um NPN para o semiciclo positivo, PNP para o semiciclo negativo, os resistores aqui de equilíbrio aqui de emissor e um capacitor eletrolítico aqui fazendo a saída para carga. A carga pode ser um alto-falante. Eu botei um resistor de 10 ohms, tá? Mas você pode botar um alto-falante aqui de 8 ohms. A questão é que você vai ouvir o sinal, que a gente vai fazer o teste aqui com um gerador de áudio. Ok? Aqui na entrada das duas bases é que eu preciso fazer a polarização deles de uma forma a colocá-los numa posição da iminência da condução. E como eu faço isso? Com um valor geralmente em torno de 2 vezes o VBE. Mas isso é ajustável pelo meu multiplicador de VBE, que está aqui, ó, nesse BC548, com um resistor aqui de 820 ohms fixado e um trim-pot de 1K. Eu vou ajustar esse trim-pot de 1K e eu vou conseguir um range aqui que vai de 1 VBE até um pouco acima de 2 VBE, podendo assim fazer o ajuste, ok? E aqui é o meu sinal de entrada através desse primeiro estágio, que é um outro BC548, um capacitor eletrolítico aqui fazendo a entrada e a polarização aqui através desses 2 resistores, tá? Então o circuito é esse, é um circuito muito simples, é um amplificador de áudio AB com multiplicador de VBE, ok? Então vamos fazer, eu estou alimentando entre 9 e 12 volts, só para quem quiser fazer o circuito aí de teste, tá? E
Lembrando aqui que esse aqui é um resistor de 100 ohms, esse aqui é um resistor de 2K2, esse aqui é um resistor de 22K, esse aqui é um capacitor de 10 microfarads, esse aqui é um capacitor de 330 microfarads, podendo ser até um pouco menos. Aqui 1K, como eu já falei, 820 ohms, tá? E o meu PNP é um BC558 aqui, tá? E aqui polarizando a entrada, um resistor de 1K, tá? Com VCC de 9 a 12 volts. Então vamos lá, basicamente esse é o circuito, eu montei ele aqui na protoboard, já coloquei aqui as pontas de prova. A entrada eu vou botar um sinal de 1 kHz, tá? Vou colocar um sinal de 1 kHz com uns 200 mV, 200 e poucos milivolts, não pode ser muito para não saturar. Tem um trimpotezinho aqui, deixa eu dar um zoom, é um trimpote de 1K, esse trimpote aqui, de 1K, que é o meu trimpote do multiplicador de VBE, tá? Esse daqui é o meu transistor do multiplicador de VBE, esse aqui é o circuito de entrada, um transistorzinho de entrada, e esses dois transistores aqui de cima são o circuito AB, tá? O push-pull. E a saída vai estar em cima dessa carga aqui, esse resistor de 10 ohms, tá? Podia ligar aqui também um falante, sem problemas, tá? Então vamos lá, eu vou preparar aqui o setup, botar o nosso osciloscópio e poder ver os sinais aqui e o ajuste que a gente consegue com o multiplicador de VBE. Bom, pessoal, aqui está o circuito, como eu já mostrei antes, o trimpotezinho, liguei aqui no osciloscópio, a saída e a entrada eu estou colocando 1 kHz, 250 mV, pico a pico, tá? Nós vamos ligar, vou ligar minha fonte aqui com 10 volts e nós vamos ver já o sinal de saída. Pronto, liguei a fonte, tá aqui, 1 kHz, sinal de saída, a gente vê o semiciclo positivo, semiciclo negativo e nós vemos uma distorção aqui. Essa distorção é a distorção de crossover, ou seja, durante a transição da amplificação do semiciclo positivo e negativo, há um delay aqui, há um tempo em que os transistores estão em corte e o outro não começa imediatamente a conduzir. E com isso você tem um atraso. A gente precisa alinhar isso com a polarização de base usando o multiplicador de VBE. Tá? Então, recapitulando aqui no diagrama, o que nós vamos fazer é ajustar aqui esse trimpote de 1K, de modo que essa saída aqui das duas bases faça a polarização adequada do ponto de condução dos transistores push-pull na saída do amplificador. Tá? Então eu vou atuar agora nesse potenciômetro e nós vamos ver a alteração com o ajuste para que não tenha essa distorção. Tá? Só mostrando essa distorção aqui de perto, vamos ver aqui. Olha, dá para a gente colocar, fazer um zoom nela. Aqui a gente vê com um detalhe maior. Aqui a transição entre um semiciclo e outro e esse espaçamento aqui, essa distância que a gente tem. Posso ampliar até mais a ver aqui, ó, a transição. Vamos aumentar aqui a amplitude. Aqui deu para ver melhor ainda. Só que eu tenho que ajustar o trigger. Aqui. Bem nesse ponto aqui. Nós vamos fazer ajuste nessa parte. Primeiro deixa eu mostrar sem o zoom, para a gente ver melhor. Depois a gente vê no detalhe. Aqui. Então vamos lá. Eu vou lá no nosso trimpote, vou girando ele. Repara que vai aumentando um pouquinho a amplitude e vai acertando aquela distorção até sumir. Esse ponto aqui é o ponto ideal sem a distorção. Ok? Girando, a gente consegue esse ajuste ideal. Girando para o outro lado, a distorção aparece. Muitas vezes com essa polarização feita com diodos eu não consigo fazer esse ajuste fino. O amplificador vai funcionar, mas vai gerar uma distorção no áudio. Um áudio mais puro seria esse aqui, sem aquela linha. Tá? Vamos dar um zoom agora e olhar o ajuste no detalhe. Vou ampliar aqui um pouquinho. Ele está aqui, né? Não sei se vai ficar... Vamos ver se a gente consegue trigar ele bem. Tá lá. Eu vou mexendo aqui no ajuste. E aqui, olha, eu vou acertando essa curva. Acertando, acertando até ela ficar
com a curvatura da senoide, que é mais ou menos essa aqui. Um pouquinho estável aqui, porque montagem em protoboard você já sabe, né? Sempre é problemática. Né? Voltando aqui para o nosso padrão de sinal, tá lá. A senoide ajustada e voltando para a distorção, fica assim. Então, você vai ver muitas vezes esse circuito nesse tipo de amplificador. Tá? Ele é muito comum. E você já sabe agora como funciona, como calcular esse circuito, né? Porque você pode calcular um valor fixo ou como botar um ajuste variável para a polarização do estágio de saída ou de qualquer outro estágio que você precise ajustar um offset. Então, o propósito dele é ajustar offset de nível DC, ou seja, a variação do nível DC, você vai subir e descer a onda, né, conforme o nível de corrente contínua que você coloca aqui na saída, através do multiplicador de VBE, ou muitas vezes um estágio de saída mesmo para o ajuste de polarização de bases, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Não sei se vocês já tinham visto esse circuito, se não, é interessante conhecê-lo e saber identificar esse tipo de circuito no esquema de um amplificador, por exemplo, um amplificador AB, que é um amplificador de alta fidelidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí do tema. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.